Música Tessen Despertador. Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessen. Eu sou Eduardo Osório. Está começando agora o 6º episódio do Despertador, nosso podcast que fala sobre lançamentos da música independente nacional. E nesse 6º episódio a gente traz 12 lançamentos que aconteceram em janeiro e fevereiro de 2021. Então vamos começar a nossa lista de indicações aqui desses lançamentos, começando por Porto Alegre, porque no dia 25 de fevereiro de 2021 esteve disponibilizado em todas as plataformas de streaming o disco Na Rua da Margem, que marca aí 10 anos da parceria do violonista e compositor Daniel Wolff e do compositor, cantor, também instrumentista Raul Elvanger. Daniel Wolff e Raul Elvanger lançaram esse disco que conta ainda com participações especiais. E eu conversei com o Daniel, pedi para ele contar um pouco pra gente a história dessa parceria entre os dois e também como que surgiu esse disco e como que ele foi gravado. Diga aí, Daniel, seja bem-vindo ao Despertador. Olá, aqui é o Daniel Wolff, para contar um pouco da minha parceria com o compositor e cantor Raul Elvanger e como surgiu o nosso recém-lançado disco Na Rua da Margem. Eu já conhecia o Raul desde que eu era garoto, de ouvir canções dele, ver shows dele, né? Ele já era um músico consagrado. E muitos anos depois, quando eu já tinha me profissionalizado na música, o Raul me assistiu tocando um concerto com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que ele disse que ele gostou muito. E eu trabalhava nessa época também como arranjador para algumas orquestras, e num espetáculo que o Raul fez cantando canções dele com a Orquestra de Câmara da UBRA, eu escrevi arranjos. E aí a gente começou a se aproximar, isso aí foi lá por 2009, 2008, 2009. E pouco depois a gente teve a ideia de fazer algum trabalho juntos, acho que foi em 2010 que nós decidimos fazer um trabalho de 2 violões, onde a gente arranjou para 2 violões várias canções nossas, minhas e dele, a gente não tinha parceria ainda nessa época, e fizemos uma turnê pela Fundação Ecarta aqui pelo Rio Grande do Sul, e a partir daí a gente começou a se aproximar mais. Aí eu fiz um chamamé que ele colocou letra, que chama Seiva do Peito, que esteve no meu disco Canção do Porto. Depois ele fez uma outra letra que eu botei música, Cabana de Santa Fé, que esteve no meu disco Ibero-Americano, nesses 2 com o Raul cantando. Eu também participei de um disco dele tocando violão. E aí finalmente em 2020 a gente resolveu, olha, vamos tentar fazer um disco nosso, colocando essas músicas que a gente arranjou e compondo músicas novas, fazer um trabalho autoral nosso, né? Claro que isso aconteceu num período bastante difícil para todo mundo, que foi o ano da pandemia, né, do Covid-19, e isso acabou nos incentivando um pouco até no aspecto criativo para a gente compor algumas canções que tinham essa temática, assim como também tiveram outras canções que foram compostas como homenagens. Um grande amigo do Raul e meu, que é o Macunaíma. Macunaíma era o apelido do Atílio Pérez da Cunha, um radialista uruguaio, faleceu nessa época, então eu compus uma canção em homenagem a ele. E aí nós chamamos amigos do Maco, daqui, do Rio Grande do Sul, como o Nelson Coelho de Castro, Giovanni Berti, percussionista, para tocar na canção. E aí esse disco todo foi surgindo então com coisas que nos inspiraram ao longo desse ano. E nós fomos trabalhando à distância, né, por causa do Covid. Eu na minha casa, o Raul na dele, a gente se telefonava, fazia Skype, mandava por e-mail, por WhatsApp, áudios, fiz esse pedaço da música, o que tu acha desse pedaço da letra? E assim a gente foi trabalhando até que a gente efetivamente teve que sentar para ensaiar, né? Então nós fizemos assim com todos os protocolos de segurança, os ensaios eram feitos todos lá na casa do Raul, a gente sentava longe um do outro, de máscara e tal. E aí depois na hora de gravar a gente também teve que cuidar disso, a gente escolheu um estúdio, que é o Estúdio Soma, que uma das vantagens que ele apresentava era ter várias salas que a gente podia gravar simultaneamente, né? Então eu gravando numa sala, Raul na outra, e o técnico de som, que era o Thiago Becker, na técnica, e a gente podia então fazer com distanciamento social essa gravação, e depois chamamos aí os convidados para gravar a parte deles, né? Aí que a Fernanda Krieger gravou várias canções, e ela também é autora de uma das letras do disco. Um poema muito bonito que ela escreveu um dia depois que meu pai, Henry Wolff, faleceu, e agora esse ano eu musiquei. Tem também letras do Peri Souza e do Ferreira Goulart, em parcerias com o Raul.
Entre os convidados, além dos que eu já tinha citado antes, a Cristina Caparelli gravou piano, o Rodrigo Alquati gravou violoncelo, a Iris Potoff toca flauta em 2 músicas, a Eliezer Fernandes gravou trompete, a Vitória Tatur gravou oboé. Também reaproveitamos essas 2 canções que nós já tínhamos gravado antes, que era o Seiva do Peito e Cabana de Santa Fé. A gente tinha gravado num arranjo bem maior, assim, com metais e tudo. E a gente resolveu fazer agora uma versão dela mais intimista, com os violões, inclusive o Veco Marques, que tinha produzido aquele disco, tinha tocado violão numa delas, ele participou também. E a gente conseguiu então fazer um disco que é um pouco mais camerístico, priorizando os 2 violões, o meu e do Raul, nos arranjos, com também, né, a participação desses outros músicos, mas não, a ideia foi fazer um disco mais intimista, não com a participação de uma grande banda ou orquestra, que era coisa que já tinha acontecido em discos anteriores nossos, né? Então isso aqui refletiu um pouquinho desse ambiente que a gente viveu durante a Covid. Eu fiz a mixagem com uma importante ajuda do Marcos Abreu, que foi também quem fez a masterização, e Luiz Jaca fez a arte da capa. E agora, Na Rua da Margem está aí, disponível em todas as plataformas digitais, para que todos possam ouvir. Espero que gostem, que curtam. Foi um trabalho que tanto eu como o Raul fizemos com muito carinho e com muita satisfação. Na Rua da Margem deu rolo, ao tempo da Casa Imperial. Dilúvio era o nome do arroio que banhava aquele arraial. Ilhota era a vila rodeada. E a gente ouviu aí um trechinho da música Na Rua da Margem, que é a faixa título desse disco do Daniel Wolff com o Raul Elvanger, nossa primeira indicação aqui do Despertador. E a gente vai agora para Salvador, na Bahia, falar do lançamento da Aline Barr. Gil Moreira é o disco que foi lançado no dia 29 de janeiro de 2021. A Aline, que é cantora e compositora, começou a sua carreira ali nos 15 anos e trabalhou com muita gente ao longo desse tempo. Muitas de suas composições foram gravadas por gente como Carlinhos Brown e Sérgio Mendes. E nessa trajetória musical, a Aline ainda dividiu o palco com muita gente, como Ana Carolina, Nando Reis, Vanessa da Mata e Thiago York. E aí, ela tá lançando esse disco, que é um álbum de intérprete, não tem composições da Aline aqui. Ela canta músicas do Moraes Moreira, do Gilberto Gil. E para exemplificar esse disco que tá muito bonito, e também é uma indicação nossa aqui do Despertador, vai rodar Minha Pérola, que é a composição do Moraes Moreira. Se não houvesse a luz dos olhos teus pra incendiar a minha escuridão, eu não seria esse ser feliz, é o que diz o meu coração. Aí um trechinho então de Minha Pérola, que tá no disco da Aline Barr, Gil Moreira. Dando sequência aqui à nossa lista de indicações, a gente vai para São Paulo falar de Um Delírio Madrepérola, disco lançado no dia 2 de fevereiro pelo Píncaro, disco com produção do Mauro Motoc. Esse disco, Um Delírio Madrepérola, disco independente, fala sobre memória. Ele traz as composições do Píncaro, que é o Roger Valença, que também canta as suas composições, né? É aquilo que eu gosto de chamar de cantautor, o cantor que interpreta as suas composições. O Roger Valença, que é ex-integrante da banda Onagra Claudic, e nesse disco aqui ele então fala muito sobre memória e canta num tom bastante nostálgico, com arranjos bastante delicados, uma sonoridade acústica e músicas que realmente tocam a gente desde a primeira audição. Um disco muito legal. A gente ouve um trechinho de Lençóis de Algodão. Eu cresci com medo, raiva entre os dedos, lençóis de algodão, dentes de leão, segredos. O
Ouvimos aí um trecho de Lençóis de Algodão, faixa do disco Um Delírio Madrepérola, do Píncaro, disponível desde o dia 2 de fevereiro nas plataformas de streaming. E agora a gente vai para a capital federal, porque é de lá que saiu o disco Floreio, da Sereia Luzia da Estrela Molhada. Esse disco, na verdade, foi idealizado em 2019 a partir do espetáculo solo de dança Floreio, espetáculo que foi criado pela artista Júnia Cascais. E esse espetáculo tem direção do José Regino. E aí a trilha sonora desse espetáculo veio para esse disco, intitulado Floreio, mesmo o nome do espetáculo, e é um espetáculo que traz muito da cultura popular brasileira e conta como a Luzia, que é a personagem principal desse espetáculo, uma lavadeira da beira de rio, se transforma em sereia. Então, para exemplificar um pouco desse disco que está muito lindo, a gente roda um trecho da faixa que traz o nome da personagem Luzia. Traz pra Luzia, Luzia lava a sua roupa, sua alegria. Traz pra Luzia, joga no rio suas magias. A gente ouviu aí um trecho de Luzia, faixa do disco Floreio, o disco da trilha sonora do espetáculo de mesmo nome, Sereia Luzia da Estrela Molhada, criado pela artista Júnia Cascais. E a gente vai chegando agora ao nosso quinto disco, a nossa quinta indicação aqui do Despertador. Lembrando que aqui eu rodo um trechinho para vocês, né, de cada um desses discos, para dar aquela vontade de ouvir, qual sonoridade te chama mais atenção, te agrada mais, mas tu pode procurar também a playlist do Despertador, que tem lá as músicas na íntegra, e aí tu consegue ir atrás também com mais facilidade dos artistas, dos álbuns que a gente fala por aqui. Bom, e o nosso quinto disco aqui dessa lista de 12 lançamentos da música independente nacional é também de Porto Alegre, é o disco A Flor do Som, do Leandro Bertolo, e é o Leandro que vai contar pra gente um pouco da trajetória dele na música e também da produção desse disco. Eu comecei a trabalhar com música na primeira metade dos anos 80, naquele formato banquinho e violão. E nessa década eu conheci profissionais muito virtuosos, que faziam tudo com muita proficiência. Para citar dois nomes, o Kiko Moraes, um percussionista extraordinário, o Cláudio Baraldo, violonista, cantor, alfabetizador musical, ambos meus queridos irmãos até hoje. Bem no comecinho, lá no comecinho eu trabalhei com o Duca Lendecker, nós dois, éramos muito jovens. E um pouquinho depois com o Sadi, o baterista da banda Nenhum de Nós, né? Então é muita gente, né, que acabou ratificando suas carreiras através do tempo. No final dos anos 80, começo dos anos 90, eu montei uma banda chamada 0512 e trabalhávamos muito bem nas boas casas em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Me lembro que lá em São Leopoldo, por exemplo, tinha o Manara e o Expresso 356, duas casas onde a gente se apresentou bastante, assim. E ali eu já fui dando início a um trabalho autoral, embora fosse uma banda de pop rock nacional e internacional. Com o tempo, né, a música não dava e eu acabei fazendo concurso público e o curso de Direito. E aos poucos eu fui ficando mais itinerante na música e voltando também à minha essência, né, que é MPB mais clássica mesmo. Em se tratando, por exemplo, de alguns personagens, impossível não falar do professor Darcy Alves, né, que já desde o comecinho eu frequentava lá as serestas dele, inclusive pegando ainda um pouquinho dos parceiros do Lupicínio Rodrigues, que ainda estavam aí remanescendo, né? Então para mim aquilo foi um aprendizado maravilhoso, né? Estar ali naquela energia toda, e ficamos cada vez mais amigos. Durante os anos 90 e 2000 a nossa amizade se ratificou mais e eu ia assisti-lo, ele também. Então muito importante assim, né? Eu acabei gravando no meu primeiro disco uma música dele e nesse segundo disco eu presto uma homenagem a ele. Entre os anos 90 e 2000 eu conheci o Alexandre Vieira, que é um músico maravilhoso, num trabalho chamado Projeto Coisas do Brasil, que contemplava os grandes nomes da MPB, né? Chico Buarque, Caetano, Gil, Tom Jobim, Vinícius, João Bosco, Djavan e por aí vai. E ele então me cobrava: Leandro, vamos fazer um trabalho autoral. Lá em 2014 só que eu consegui
aí concretizar isso. E ele fez praticamente todos os arranjos do disco e trabalhou também como instrumentista. Nesse disco eu trabalho com algumas composições minhas e de outros compositores que estavam aparecendo, né, nas oficinas de choro e samba de Porto Alegre, como Elias Barbosa, Matias Pinto, Alexandre Suzin, Samuca e o Marcelo Lema, né, que já é um músico consagrado, e o Luiz Mauro Viana, grande poeta, né? Então, nesse meu primeiro disco, o Alexandre quase concluiu comigo, mas ele teve que ir embora, ele já estava indo para os Estados Unidos, estava de passagem comprada e não deu para a gente concluir juntos. Eu migrei então para o estúdio do Bruno Klein e concluímos o trabalho lá com a técnica de som maravilhosa do Renato Mujeico. Nesse meu segundo disco, o A Flor do Som, nós temos o protagonismo de Luiz Henrique Nil, assinando 9 dos 11 arranjos, a direção musical e toda a produção do projeto. É uma relação de trabalho muito antiga. Ele é realmente meu maestro soberano, numa identificação musical muito harmônica que temos. É um disco muito mais Leandro Bertolo do que o outro, claro, porque todas as músicas são minhas, sem dúvida. Não que o outro seja menos importante, muito pelo contrário. Mas é um disco que tem mais a minha cara, porque dentro do gênero MPB existem outras vertentes que consolidam a minha trajetória, né? Então, assim, é um disco que me dá muita felicidade. Tem parcerias minhas com a minha esposa, Bianca Marini, que é muito talentosa, e uma parceria com o Gustavo Filho. Nós estamos agora produzindo vídeos e lives de algumas músicas. Ele já está em todas as plataformas digitais e foi gravado no estúdio do Bruno Klein, né, o estúdio Porta da Toca, com o Bruno e o Renato Mujeico na técnica de gravação. A mixagem foi feita pelo Bruno Klein e a masterização do Ciro Morro. Espetacular, né? Grandes nomes aí. E grandes músicos que constituindo cada trilha e dando suas colaborações talentosíssimas em cada uma delas. Então, agora é só conferir o nosso trabalho e aguardar novidades aí em torno desse meu novo projeto, que está me dando muita felicidade mesmo. A flor do som é Mozart, e toda vez que toca é o fogo do som, no fogo do amor que é você. A flor do amor é rosa, o dom do amor é prosa, é o canto do som, no canto do amor que é você. Ouvimos aí então um trechinho de A Flor do Som, que é a faixa título do disco do Leandro Bertolo, lançado em 19 de fevereiro de 2021. Chegando agora na metade da nossa lista, a gente vai para São Paulo de novo para falar do disco Ogó, um álbum visual do Danilo Guzmão. Na verdade, tem origem lá em 2018, quando ele lançou o álbum Ogó, um trabalho cujas temáticas chamam a atenção pela sensibilidade, também pela originalidade, e aí o Danilo Guzmão programou aí uma turnê que aconteceria em 2020. E como todo mundo sabe, 2020 foi o ano que foi, tudo teve que ser cancelado e a gente ainda está sofrendo com a pandemia do coronavírus, agora nesse início de 2021, numa situação ainda pior, pois o Danilo deu uma adaptada e fez uma turnê online desse disco e fez um lançamento ao longo de 2020 de 4 EPs que juntos formam o álbum visual Ogó, que foi lançado em 28 de janeiro de 2021. E é esse álbum visual, esse conceito desses 4 EPs, dessa turnê online junta nesse disco, que eu trago para vocês aqui como sugestão no Despertador, nesse primeiro Despertador de 2021, o 6º episódio do nosso podcast sobre lançamentos da música nacional. Talha seu barco em madeira preta, navegará na vereda que houver. Em vermelho traça entre o céu e o chão a linha que o horizonte custa a sorrir. Trechinho de Ogó, faixa título do álbum visual do Danilo Guzmão. Seguimos em São Paulo para o nosso 7º álbum da lista, Do Céu. É o álbum do Seu Souza,
foi composto num quarto, e um disco que tem poemas do Seu Souza, também da Bruna Cohen, da Yaya Drummond e do Paulo Caetano. A produção, os arranjos são do Bruno Medeiros, que também toca teclados nesse disco. Um disco que conta ainda com outras várias participações especiais. E a gente roda um trecho da faixa Bem Natural para vocês. Tá tudo bem, meu bem, quando vai mal, normal, a vida oscila, isso é bem natural. Tá tudo bem, meu bem, quando vai mal, normal, legal, a vida oscila, isso é bem natural. Trechinho de Bem Natural, faixa do disco Do Céu, do Seu Souza, lançado em 21 de janeiro de 2021. E agora a gente dá sequência aqui ao nosso despertador, falando de uma artista que vem de Niterói, a Numa Gama, mas um disco realizado em São Paulo. Memórias de Oneida é, na verdade, fruto de uma residência RMX feita pelo Centro Cultural São Paulo em comemoração aos 85 anos da discoteca pública Oneida Alvarenga. E aí ela foi lá fazer um trabalho de pesquisa, de resgate, e tudo que tu vai ouvir nesse disco, as percussões, os beats, foram extraídas dessa coleção da discoteca. Já os vocais que a gente ouve vieram, em maior parte, de pesquisas folclóricas de 1938, uma pesquisa idealizada pelo Mário de Andrade. E aí, ao produzir o disco Memórias de Oneida, a Numa Gama criou uma sonoridade adaptada, com uma qualidade e textura das gravações mais antigas, para procurar aí uma mistura, um cruzamento entre o que seria um som contemporâneo e uma gravação dos anos 30. E aí eu separei um trechinho para vocês de Carregadores de Piano e Caboclinhos. Esse é um trecho de Carregadores de Piano e Caboclinhos, faixa que está no disco Memórias de Oneida, da Numa Gama, lançado em 25 de fevereiro. O nono álbum desse despertador também está em São Paulo, Primitivo, do Ângelo Madureira, um disco em que o Ângelo traz o conceito do primeiro, do primário. O nome do disco é primitivo, aquilo que antecede, que está mais próximo do ancestral, por isso o nome primitivo, com as composições e a percussão geral feita pelo Ângelo, que também assina a produção do disco e tem várias participações especiais aqui também. A gente ouve um trechinho de Toque Ritmado. Esse então é um trecho de Toque Ritmado, faixa do disco Primitivo, do Ângelo Madureira, lançado em 27 de janeiro de 2021. Como eu falei, todas essas faixas que a gente ouve um trechinho por aqui estão lá na playlist que traz essas músicas na íntegra e traz a facilidade para tu encontrar o artista e encontrar o álbum. É só chegar na playlist do Despertador 2021. E tem também a playlist do Despertador 2020, que são aí os artistas e discos que passaram pelo Despertador ao longo de 2020. Tu encontra essa playlist completa no Spotify também. Dando sequência, indo para a reta final do nosso Despertador, voltamos a Porto Alegre para falar de um disco peculiar. Vai Ser Bom, Não Foi, dos Irmãos Rocha, que era para ser um disco de despedida e acabou se tornando um disco de volta da banda. É mais ou menos isso? Quem conta pra gente
é o Bel Rocha. E aí, Eduardo, beleza? Bueno, a história dos irmãos Rocha é uma história muito improvável, na real, porque é uma história de despretensão desde o começo, né? A gente sempre foi uma banda que começou dizendo que a gente não tocava bem, que era para já deixar o negócio na honestidade, assim, para não ter grandes expectativas. Mas é uma postura que não é só a questão de ser honesta, mas é que no momento que tu tem uma limitação e tu transforma ela, de certa forma, no teu estilo, a tua limitação não é mais um problema, ela é uma coisa bacana, né? Então a gente é a banda dos caras que não tocam muito bem, assim, e isso não é um problema, né? E aí vem a história da gente ser rock regressivo, né? Que tem a ver com o nosso som e tal. E bem, enquanto banda de rock regressivo, a gente teve uma trajetória na virada ali dos anos 2000 e por algum tempo muito bacana, com shows e disco, escambau, bababá. E lá por 2008 estava um momento não tão legal que a gente decidiu que a banda ia acabar. E como parte do Vamos Acabar a Banda, a gente gravou um disco de despedida, né? Que é o Vai Ser Bom Não Foi, que acabou sendo lançado agora. Esse disco, enfim, era mesmo para ser o disco de despedida, mas também ele estava num momento onde já o CD estava meio sumindo e a distribuição digital não estava lá muito certa, então ele ficou meio num limbo, assim. E também como a banda estava acabando, não tinha muito gás para correr atrás para fazer o lançamento. Acabou que a gente fez umas cópias a gente mesmo, se autopirateou e distribuiu de graça no show de despedida, e ficou por isso, né? E a banda, teoricamente, acabou por um tempo, mas aí acabar a banda é uma coisa que a gente faz tão bem quanto tocar, ou seja, não muito bem, e a banda voltou. Com o tempo saiu o Mauro, que era o vocalista, ficamos como um trio, eu, Bel Rocha, baixista e vocal agora, o André Rocha, que é nosso guitarrista, Raul Rocha, baterista. E, bueno, daí a gente seguiu com a banda retomando um pouco, assim, os shows devagar e tal, e rolava uma ideia de que o ano passado, 2020, seria o ano da nossa volta oficial. A gente já tinha feito uns shows por aí, já tinha um começo de um repertório, vamos começar o ano entrando no estúdio e vamos gravar, e vamos fazer show, e vamos. E não vamos nada, né? Porque pandemia, Covid, estamos todos assim com a tecla pause apertada. O que acabou rolando nesse meio tempo foi que uma música desse disco perdido, que não foi oficialmente lançado nunca, que é o Afudea, ganhou um remix do Flu. Por conta disso, a gente disse, bom, vamos lançar o remix. Mas era meio bizarro lançar o remix de uma música que, na verdade, as pessoas não sabiam que existia muito, né? E aí, conversando com a Loop Discos, que acabou lançando Vai Ser Bom Não Foi, a gente falou desse material, que era um remix desse disco, e junto com eles chegamos à conclusão que, bom, vamos lançar o disco perdido, então, e esse remix, ele entrou junto com uma outra instrumental como uma faixa bônus, né? Então, esse disco, que foi gravado como uma despedida mesmo, ele tem muitas músicas que são, dentro do nosso universo, clássicos, assim, tipo música que qualquer show dos Irmãos Rocha vai ter. E era uma pena mesmo que essas músicas não tivessem em lugar nenhum, né? Então, felicidade total, que de certa forma, não poder gravar o que a gente queria acabou levando para esse caminho de lançar o que a gente já tinha na gaveta e estava um pouco esquecido. Então, felicidade total, né, nesse sentido. O disco em si, ele é tipo, se eu posso usar essa expressão, é clássico Irmãos Rocha, assim. É mais do mesmo no sentido que AC/DC, Motorhead, Ramones, Cramps é mais do mesmo, né? Ou seja, é mais dentro daquele universo, assim, tipo, se a pessoa nos ouviu, não gostou, não vai gostar agora, não tem nada muito diferente, ritmos latinos, influência de atabaques, sabe? Não, a gente não tem essa pegada investigativa do rock que muita gente tem. Mas é a nossa praia, nós estamos ali e é um material que a gente gosta, assim, a gente tem orgulho dele, né? Um material bacana. As composições têm algumas ajudas luxuosas aí, tem uma música que a letra é do Mini, dos Valverdes, outra letra é do Pedro Veríssimo, que é da Tom Bloch, tem outra música que a letra é uma ideia do Munir, que é um artista plástico, então tem uma jogada que é muito de contar com a ajuda dos amigos, né?
E isso tem a ver com o jeito como o disco foi gravado e tudo mais. Assim, a gente sempre teve um pouco esse caminho nas amizades. Porém, a gente tem a sorte, né, de ter uns amigos, assim, extremamente talentosos que nos ajudam muito, assim. Tanto, tipo, na parte gráfica, todas as capas da gente é do Guilherme W., o Sapo, e desde então, hoje o cara é um nome respeitado nas artes plásticas e tudo mais. O Yuri, nosso amigão, foi quem produziu o disco na época. A capa para o remix, o Diego Medina que fez. O remix mesmo é do Flu, então tem essa coisa de parcerias, assim, amizades, né, que acabam ajudando a levar a banda para frente. E, bueno, então a história desse disco é mais ou menos essa, sabe? É o disco perdido, ficou uma década aí na gaveta, voltou agora, tá aí lançado oficialmente, e acaba sendo uma maneira de redescobrir a banda, né? Quem conhecia, descobrir a banda, quem não conhecia, e já dar uma preparada de terreno dentro de um pensamento otimista, que essa loucura toda eventualmente vai ter que passar, por mais que, né, a gente não veja muito esforço em muitos lugares, mas enfim, temos que ser otimistas. E daqui a pouco é o Irmãos Rocha 2.1, né? 2021. É o trio com mais do mesmo, porém agora como trio, que eu acho que talvez seja a grande diferença. A fuder, tem que ser a fuder. 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 Esse aí é um trechinho de AFUDR, A Fuder, música dos Irmãos Rocha, música que abre o disco Vai Ser Bom Não Foi, e que tem um remix interessante também do Flu, que daí vocês podem procurar, tá no disco, né? E foi algo aí que motivou a esse disco ser lançado oficialmente, saiu no dia 19 de fevereiro de 2021. E para terminar o nosso despertador, 2 lançamentos instrumentais, um de rock e o outro do jazz. E a gente começa por Recife, no Pernambuco, falando do rock instrumental da Cosmogrão e o disco Cosmogrão e o Reflexo do que Não Se Vê, saiu no dia 26 de janeiro de 2021, um disco com muita guitarra, influenciada pelo chamado stoner rock, mas tem aí também muita dose de psicodelia e experimentações dentro da estética do rock, um pouco de rock progressivo, é a influência do trabalho desses pernambucanos, e eu vou rodar para vocês um trechinho de Hipnoses para ter aí uma pitada do que tá nesse disco. Ouvimos aí um trechinho de Hipnoses, faixa do álbum Cosmogrão e o Reflexo do que Não Se Vê. E para finalizar o despertador, o disco do trombonista, compositor e arranjador Rafael Rocha, formado em trombone na Faculdade de Música do Espírito Santo. O carioca Rafael Rocha já participou de muitas gravações e de shows de artistas como Ivan Lins, João Bosco, Chico Buarque, Carlinhos Brown, João Donato e muitos outros. Aqui ele lança esse disco autoral, um disco muito bacana. A gente ouve um trechinho agora de Vento Bravo. Esse foi um trechinho de Vento Bravo, faixa que tá no disco autoral do Rafael Rocha, disco auto-intitulado, lançado em 22 de janeiro de 2021. Para fechar o nosso despertador, aqui os trechinhos da música para vocês anotarem ou irem atrás da nossa playlist, ouvir a música na íntegra e procurar o disco, procurar o artista, conhecer se não conhece.
esses artistas que estão aí, alguns começando um trabalho, outros dando sequência, outros já há um bom tempo na estrada, mas ainda caminhando por essa estrada independente no mundo da música. Agradeço muito a participação do Daniel Wolff, também a participação do Leandro Bertolo e do Bel Rocha, que foram muito atenciosos em conversar aqui com o Musicatessem e contar um pouco da sua história, da história do seu disco. E sigam a gente, né, no Instagram, @Musicatessem, também tem lá o nosso Facebook. A gente posta coisas legais pra lá, pra todo mundo que é apaixonado por música. Espero que esse despertador tenha servido pra despertar em ti aí o interesse por algum artista que até então tu não conhecia ou conhecia, mas não sabia que estava lançando coisa nova neste início de 2021. Tá certo, pessoal? Até mais!